Como nós temos aqui uma representação da nossa diretoria nacional, o vice-presidente Esdras Dantas e o secretário pastor Joel Medeiros, nós queremos cedê-los a oportunidade agora, amém, para um momento. Amém. Eu saúdo a igreja e em nome de Jesus, com a graça e a paz, me permitam aqui em um minuto de gratidão a Deus pelas orações. Eu até falei para alguns pastores aí, alguns obreiros, que ia pedir perdão pelo susto causado, né? Alguns irmãos disseram: rapaz, não dê mais esse susto na gente não, né? E eu espero que não, né? Eu fui acometido de uma amnésia global temporária e por 3 horas e meia eu fiquei sem acessar as memórias do passado e sem gravar as do presente. E com um atendimento rápido fui levado para a UTI e fiquei 48 horas na UTI, mas para confirmar o diagnóstico de um não AVC. Então, para a glória de Deus, Deus foi maravilhoso. Nessa hora de limítrofes, né? Você percebe a falibilidade da vida e percebe os limites também. E é nessa hora que nós contamos com o amor dos irmãos. Cada irmão que orou, que mandou uma mensagem, nós sentimos o calor desse amor. E que bom é que nós temos irmãos tão amorosos que podemos contar. E eu queria então deixar um versículo que foi o primeiro texto que me veio à memória depois de restaurada a memória, lá na UTI, sozinho, só com os apitos dos aparelhos. E eu comecei a recordar e eu comecei a me lembrar da Bíblia. E o texto bíblico que me veio à mente, assim, de cor mesmo, é o texto que eu quero deixar para essa noite, para iniciar este momento que nós estamos aqui. Eu vou explicar o momento em seguida. Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Me comoveu muito o versículo 20, quando me lembrei que Jesus orou por mim e por você. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus orou por você. O apóstolo João registrou: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falaram. Quando eu me lembrei que tinha muitas pessoas orando e que o próprio Jesus orou por mim, eu comecei a recobrar as forças para um novo momento da minha vida. E o versículo 21, eu quero abrir este momento, é um momento solene. Versículo 21 que diz: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Em nome da unidade que Jesus orou para que a sua igreja tivesse, é que nós, da diretoria nacional, como propositura do presidente, pastor Voltman, pastor Márcio Voltman, e prontamente aprovada pela diretoria, nós estamos nesta noite para fazer um momento de gratidão a Deus, aos obreiros desta regional, que dedicaram a sua vida, o seu talento, o seu tempo em alguma função no conselho representativo. Então é com muita alegria que nós queremos nesta noite, como diretoria nacional, eu e o pastor Joel, fazemos este momento a qual o pastor Joel irá dirigir, e aqui juntamente vamos fazer uma homenagem, uma singela homenagem, mas é com alegria, com gratidão no nosso coração. Sabemos que esses homens fizeram isso de todo o coração, não prestaram um serviço, mas se dedicaram à obra do Senhor. Então queremos, com muita alegria,
dar início a este momento de gratidão ao nosso Deus pela vida de homens e mulheres, nesse caso de homens, que deram anos. Pastor, um deles deu quase 12 anos da sua vida para a dedicação de um bom andamento do nosso Conselho Nacional. Pastor Joel. Graça e paz, meus amados irmãos. No último dia 30 de agosto deste ano, aconteceu a eleição da nova diretoria nacional, consequentemente, as novas funções dos conselhos do Conselho Representativo e alguns membros do Conselho Representativo que serviram, como bem disse o pastor Esdras, ao longo de anos, hoje estão servindo na frente, na regional, né? E aí a gente do Conselho, da Diretoria Nacional, o pastor Voltman e os demais membros votaram e aprovaram esta moção honrosa que será entregue. E eu quero convidar aqui o pastor Kleber. Eu vou ler o texto da moção honrosa e eu quero convidar aqui o pastor Kleber. Depois de eu ler, vou passar as mãos do pastor Esdras como vice-presidente, representando o pastor Voltman, estará homenageando e com essa comenda o nosso pastor. A Diretoria Nacional da Igreja de Cristo no Brasil vem por meio desta moção honrosa expressar a gratidão e reconhecimento ao estimado pastor Kleber Júnior de Souza, que serviu em dedicação e zelo como membro do Conselho Representativo Nacional na Tesouraria Nacional de Missões durante 2 mandatos de gestão bienal 2021 a 2025, e é com sincera gratidão que registramos o empenho, a responsabilidade e o compromisso cristão demonstrado em sua função, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da unidade da igreja e o avanço da obra do Senhor em todo o território nacional. Seu esforço, conselhos e decisões enriqueceram a vida administrativa da Igreja de Cristo e também deixaram um legado de fé, serviço e cooperação que servirá de inspiração para as futuras gerações. Assim, reconhecendo o valor imensurável dos serviços prestados, registramos e tornamos pública esta homenagem, rogando a Deus que continue abençoando continue a abençoar, recompensar e vos fortalecer conforme a sua rica e soberana graça, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho, do amor que para com seu nome mostrasse, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Hebreus 6:10. Fraternalmente em Cristo, Diretoria Nacional, representada pelo pastor Márcio Voltman e nesta ocasião pelo pastor Esdras Dantas, e eu passo aqui a comendar as mãos do pastor Esdras Dantas para a igreja. Aplaude. Nós estamos muito felizes com este momento, porque a renúncia dos irmãos, a gente pensa que pode parecer uma coisa assim, até mesmo política, mas se você perguntar
aos irmãos, aos pastores que militam, eles vão dizer que não querem, não queriam. E realmente, de fato, não somos nós que escolhemos, é o Senhor que escolhe. E nesta ocasião, vamos fazer aqui a moção honrosa ao pastor Franklin Delano Souto. A diretoria nacional da Igreja de Cristo no Brasil vem, por meio desta moção honrosa, expressar sua gratidão. Vou chamar ele aqui logo, né? Vem cá, pastor. Fica aqui. Vou ler aqui, seja em pé aqui, perto aqui. Gratidão e reconhecimento ao estimado pastor Franklin Delano de Souto, que serviu com dedicação e zelo como membro do Conselho Representativo Nacional no Conselho Fiscal durante a gestão bienal 2023 a 2025. É com sincera gratidão que registramos o empenho, a responsabilidade e o compromisso cristão demonstrados em sua contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da unidade da igreja e o avanço da obra do Senhor em todo o território nacional. Seu esforço, conselhos, decisões enriqueceram a vida administrativa da igreja e também deixaram um legado de fé, serviço e cooperação que servirá de inspiração para as futuras gerações. Assim, reconhecendo o valor imensurável dos serviços prestados, registramos e tornamos pública esta homenagem, rogando a Deus que continue a abençoar, recompensar e vos fortalecer conforme sua rica e soberana graça. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis fraternalmente em Cristo, Igreja de Cristo no Brasil. A diretoria nacional da Igreja de Cristo no Brasil, pastor Adilson de Jesus, veio por meio desta moção honrosa expressar sua gratidão e reconhecimento ao estimado pastor Adilson de Jesus, que serviu com dedicação e zelo como membro do Conselho Representativo Nacional, do Conselho de Ética Nacional, durante duas gestões bienal, 2021 a 2025. E é com sincera gratidão que registramos o empenho, a responsabilidade e o compromisso cristão demonstrado em sua função, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da unidade da igreja e do avanço da obra do Senhor em todo o território nacional. Seu esforço, conselho e decisões enriqueceram a vida administrativa da igreja e também deixaram um legado de fé, serviço e cooperação que servirá de inspiração para as futuras gerações. Assim, reconhecendo o valor imensurável dos seus serviços prestados, registramos e tornamos pública esta homenagem, rogando a Deus que continue abençoando e a recompensar, que continue a abençoar, recompensar e vos fortalecer conforme sua rica e soberana graça, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho, do amor para com o seu nome mostrastes quando servistes aos santos e ainda servis. Hebreus 6:10. Pastor Márcio Voltman, neste ato representado pelo pastor Adilson de Jesus, pelo pastor Esdras Dantas, entregando a comenda ao pastor Adilson de Jesus.
Amém. Com isso nós encerramos este momento. Agradecemos a diretoria regional, pastor Kleber. Eu falei para ele que era um spoiler, eu dei só um spoiler, né? A intenção é que fosse uma surpresa mesmo, mas é com muita gratidão. Homens de Deus, nós somos diferentes, mas não divergentes, porque somos convergentes, convertidos a Cristo e convertidos ao mesmo propósito, que é de levar o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito obrigado. Amém.